Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. Compartilhem, se inscrevam no canal para receberem novos vídeos dessa série A Vida no Mundo Espiritual. E o nosso estudo de hoje focará o prefácio da obra Nosso Lar, feita por Emmanuel, que é o benfeitor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, e que coloca o benfeitor a importância desta obra para o nosso aprendizado. E tentaremos fazer a interpretação, comentando pontos relevantes deste prefácio. E o título do prefácio é Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Aqui percebemos que Emmanuel faz um comentário muito relevante, onde nos revela que André Luiz trata-se de um pseudônimo, lembrando que Chico já havia anteriormente sofrido uma ação judicial por parte da família de Humberto de Campos, ganhando essa ação judicial. E para não passar por esse tipo de problema novamente, Chico, através da orientação dos amigos espirituais, usou de pseudônimo para identificar o autor espiritual, valendo lembrar que André Luiz tratava-se do médico Carlos Chagas. E na época em que esta obra foi psicografada, a família de André Luiz estava ainda encarnada. E para não causar constrangimentos, André usa um pseudônimo. E Emmanuel enfatiza que o nome não é o mais importante, e sim o que a espiritualidade se propõe a nos trazer, de maneira a edificar um ensinamento a todos nós encarnados. E um detalhe importante sobre a origem desse pseudônimo é que André Luiz perguntou ao Chico quem era aquele que dormia ao lado dele naquele momento. E Chico respondeu que era o seu irmão, André Luiz. André Luiz então falou que a partir daquele momento, Chico podia se referir a ele, espírito, com o pseudônimo de André Luiz. E Emmanuel continua. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço
dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados. Nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta, certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos, desse modo, qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve um homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismos e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender e elevar-se. A luta humana é uma oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função da restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa, pela vontade do Senhor. Então, meus amigos, como vemos aqui, Emmanuel sempre nos surpreende com seus prefácios, e diga-se de passagem, os prefácios de Emmanuel são um estudo à parte. Do mesmo modo que André Luiz narra o mundo espiritual, Emmanuel, em seus prefácios, nos traz a parte espiritualizada das obras de André Luiz narradas ao Chico, que são ricos em revelações, nos convidando a refletirmos e de um aprendizado que nos leva inevitavelmente ao crescimento com suas revelações. E vou mais além. Os prefácios de Emmanuel revelam que, indiscutivelmente, trata-se de um espírito de escola que consegue, em poucas palavras, sintetizar a obra. E Emmanuel continua. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é uma oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Grande a experiência dele no livro da alma. Ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa,
devem corrigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais ainda da espiritualidade. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Então, a última frase deste prefácio, deste parágrafo, Emmanuel enfatiza um ensino de grande relevância, que é a importância da espiritualidade em nossa vida, nossa mente e nossos sentimentos. Vemos irmãos perdendo tempo precioso nesta vida em comportamentos inadequados, em brigas que não nos levam a lugar nenhum. Independente de sua religião, é hora de procurarmos caminhar, vivendo e praticando os ensinamentos do Mestre Jesus. Independente de qualquer coisa, a palavra de ordem é o trabalho. Neste momento de transição e mudança, precisamos construir e deixar um legado de amor para que possamos, em uma próxima oportunidade reencarnatória, colher os frutos do que plantamos nesta vida. E aqui, Emmanuel nos convida a pensar em nossas atitudes, que muitas das vezes são motivadas por comportamentos de verdadeiros irracionais, não nutrindo o menor respeito para com o próximo. E André Luiz foi tremendamente abençoado em ter no prefácio de suas obras os esclarecimentos de Emmanuel. Aqui eu encerro e na próxima oportunidade refletiremos em uma outra obra de André Luiz, em outro capítulo. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe e nos ilumine a cada dia, a cada passo que dermos, em cada decisão. Fiquem com Deus. Até a próxima.